TPM e UEFI. Requisitos do Windows 11 podem arrumar a casa para a segurança do novo sistema. Tecnologias viabilizam inovações e deixam o consumidor mais informado sobre a existência de recursos de segurança, mas terá preço de compatibilidade. Mesmo ignorando as novidades do Windows 11, o anúncio da nova versão do sistema da Microsoft por si só já seria surpreendente. Afinal, a empresa tinha prometido que o Windows 10 seria a última versão do Windows. Com o lançamento do Windows 11, a promessa parece ter sido descumprida, mas apenas em parte. Exceto por algumas novidades, o Windows 11 ainda é o mesmo sistema. E a atualização é gratuita, como já acontece com o Windows 10. Curiosamente, a verdadeira linha divisória entre esses dois sistemas parece estar nos requisitos mínimos, especialmente os de segurança. É a primeira vez que a Microsoft pretende exigir a presença das tecnologias UEFI e TPM. Um dos pilares do Windows ao longo dos anos tem sido a compatibilidade com equipamentos antigos, o que é certamente positivo. O preço disso, porém, é que algumas funções do sistema operacional ficam bloqueadas para quem não dispõe do hardware necessário. Para o consumidor, muitas vezes não há uma informação clara a respeito das capacidades do computador que ele está comprando. O Windows 11 pode ser esse indicativo. No varejo brasileiro, por exemplo, computadores com peças de 2015 e 2021 convivem lado a lado, ambos com Windows 10 e vendidos como novos. Se a Microsoft não mudar de ideia, produtos com peças antigas ficarão sem o Windows 11, ganhando a merecida cara velha. Outro exemplo bem relevante nos dias de hoje é a criptografia de disco. Praticamente todos os demais dispositivos, celulares e tabletes Android e iOS, e computadores da Apple, podem criptografar o armazenamento, o que protege o sistema de muitos ataques. No Windows, isso é uma incógnita. Se você compra um computador com a versão HOME do Windows 10, é possível que ele possa criptografar o disco usando um recurso disponível nesta versão. Mas também existe a possibilidade de que o computador não dê suporte a esse recurso, e você tenha que migrar para o Windows 10 Pro, se quiser a criptografia. Com os requisitos de segurança obrigatórios do Windows 10, é possível que a Microsoft arrume a casa e unifique a disponibilidade de recursos do Windows, que hoje dependem de particularidades do computador. UEFI é a sigla para Interface Unificada de Firmware Extensível. Parece uma sopa de letrinhas, mas o objetivo dela está no nome. Unificar o idioma dos componentes de computadores, tablets e outros dispositivos, para que o sistema operacional possa se comunicar eles de um jeito mais inteligente. Se todos esses componentes podem conversar, o passo seguinte é criar extensões, ou seja, novos recursos e tecnologias que podem ser agregadas, viabilizando a inovação. Em termos concretos, a UEFI é implementada por um software básico geralmente armazenado na placa-mãe. Esse é o primeiro código executado quando o computador liga, e, por isso, precisa ser capaz de reconhecer comandos com o teclado e o mouse, exibir informações básicas na tela, e transferir o controle do hardware ao sistema operacional. O papel histórico da UEFI é mais simples de entender. Ele substituiu o BIOS, Sistema Básico de Entrada-Saída, que foi desenvolvido pela IBM e adotado nos chamados clones de IBM PC, que vieram a se tornar os PCS que conhecemos hoje. Por ser mais nova, a UEFI em muitos casos era sinônima de suporte a mais cores e mouse durante a inicialização do computador. No Windows, a UEFI é necessária para usar uma tecnologia chamada Secure Boot, inicialização segura, que tenta impedir adulterações no software que carrega o sistema operacional. Em sistemas sem o Secure Boot, vírus podem adulterar essa camada de inicialização e, em um efeito dominó, comprometer todos os demais recursos de segurança. TPM. A sigla significa Módulo de Plataforma Confiável, mas não se engane com a palavra módulo, porque ele não precisa ser um componente físico. Em sistemas mais recentes, é comum que o TPM seja uma camada de software chamada FTPM. A Intel utiliza a sigla PTT para fins de marketing. O TPM faz parte de um conceito mais abrangente chamado Trusted Computing, ou computação confiável. A ideia é criar mecanismos
para que os computadores possam se apoiar em pilares de segurança durante atividades importantes. Computadores são máquinas programáveis, aptas a seguir qualquer comando. Isso nem sempre contribui com a segurança. Se tudo pode ser modificado, fica mais difícil de construir uma base sólida para um ambiente de acesso controlado. Ou seja, às vezes pode ser benéfico identificar uma instrução adulterada e recusá-la, mas isso é muito difícil para o computador. O TPM atua para reduzir essas incertezas, dando aval para a integridade do software, ou seja, detectando modificações que não parecem ter sido realizadas de forma regular, e armazenando chaves secretas, que ficam ilegíveis até para o sistema operacional. Ainda não há muitas informações concretas sobre o que a Microsoft pretende com o TPM e o UEFI, mas temos algumas pistas. Uma delas, como já mencionado, é a necessidade de criar uma linha divisória clara para a disponibilidade de mecanismos de segurança, como a criptografia. Nem as especificações técnicas detalhadas dos computadores no mercado mencionam com clareza a disponibilidade dos recursos. A garantia de compatibilidade com o Windows 11 tende a ser um importante fator de marketing para fabricantes de computadores, podendo ser um marco para consolidar os avanços em segurança. Mas a principal pista é uma publicação de David Weston, diretor de segurança corporativa e de sistema da Microsoft. Weston lembra que a Microsoft quer acabar com as senhas usando o Windows Elo, mas a ausência de uma base confiável nos PCS dificulta a criação dessa tecnologia. De acordo com as especificações, o Windows 11 poderá ser integrado com autenticação em 2 etapas dos celulares, facilitando mais processos de autenticação. Em smartphones, nos quais a inovação caminhou a passos largos na última década, é praticamente universal a presença de áreas seguras, onde apps podem armazenar chaves secretas, ou até executar comandos livres de qualquer interferência de outros aplicativos. Nos PCS, essa ideia ainda está engatinhando. A inicialização segura também é regra nos smartphones, enquanto fabricantes de componentes de hardware ainda disponibilizam ferramentas de manutenção incompatíveis com essa tecnologia. Como o Windows 10 precisa dar suporte a sistemas que não têm esses recursos de segurança, os PCS ficaram para trás, mesmo com avanços no combate a vírus e outras ameaças. Muitos computadores simplesmente são incompatíveis com a ideia de confiança. Uma computação mais confiável tem benefícios diversos, seja para um game que precisa combater a trapaça online, ou para os bancos que precisam garantir a autenticação de transferências. Com esses recursos de segurança, a ideia é criar uma fundação que dê margem para mais controles de segurança, isolamento entre aplicativos e atestados de integridade. A documentação que está no site da Microsoft afirma que o Windows 11 não será compatível até com processadores relativamente recentes. A 7ª geração dos Intel Core, lançada em 2017, não faz parte da lista, por exemplo, assim como a primeira geração dos Ryzen da AMD. Caso a Microsoft siga à risca os requisitos publicados, muitos computadores mais ou menos recentes, especialmente no Brasil, onde as peças costumam ter uma sobrevida maior após seu prazo de obsolescência, não poderão receber o sistema. Como a documentação ainda pode ser atualizada, não se sabe se esses processadores antigos serão adicionados, ou até se o sistema vai realmente bloquear a instalação. É possível que o Windows possa ser instalado nesses computadores, mas não possa ser vendido com eles, por exemplo. No entanto, há uma chance de que essas restrições tenham relação com a disponibilidade de outros recursos de segurança, que não fazem parte da especificação principal. Por exemplo, os processadores 8ª geração da Intel foram os primeiros a incluir soluções em hardware para corrigir a falha de segurança Meltdown. O UEFI foi lançado em 2005, enquanto a primeira norma do TPM foi publicada em 2009. O Windows já pode utilizar ambos, mas é a primeira vez que eles serão obrigatórios. Mesmo sendo tecnologias maduras, a indústria muitas vezes optou pelo comodismo. O TPM, por exemplo, foi tratado como uma tecnologia corporativa, ofertada como um privilégio de máquinas para o mercado empresarial. Isso nem sempre ocorreu por questões de custo.
O TPM não é um chip muito complexo e, para computadores que têm o TPM em software, o custo já está embutido. Deveria ser inaceitável que ele viesse desativado, mas isso também acontece. Um jornalista do site Tons Hardware passou por essa situação. Ele foi pego de surpresa, quando a ferramenta de compatibilidade da Microsoft alertou que o sistema não poderia instalar o Windows 11. Quando o TPM foi ativado, o problema foi resolvido. Não é difícil imaginar que alguns consumidores acabem comprando módulos avulsos de TPM sem saber que o computador já possui um TPM de software, que pode ser ativado de graça. No caso da UEFI, muitas placas-mãe vendidas no varejo para computadores personalizados vinham pré-configuradas com uma tecnologia chamada CSM, que efetivamente deixa o computador em modo de compatibilidade com BIOS. Caso esta configuração não seja modificada antes da instalação do Windows, o sistema estará em modo BIOS e desligará funções importantes, como a inicialização segura. Pela primeira vez, um hardware vendido nessa configuração será incapaz de instalar o Windows. Ou seja, o Windows 11 transmite uma mensagem de que isso não é aceitável e que a configuração do hardware deve ser segura logo que sai da caixa. Assim, funções que vinham desativadas sem motivo aparentemente finalmente terão que ser ligadas na fábrica. Mesmo computadores que têm suporte ao UEFI muitas vezes são configurados em modo CSM, BIOS. Você pode seguir estes passos para saber em que formato sua instalação do Windows está. Se o seu sistema não estiver em modo UEFI, o correto a se fazer é reinstalar o Windows após reconfigurar o sistema em modo UEFI. Isso exige o desligamento da função de CSM e o preparo de um pendrive de instalação formatado em modo GPT. Se o seu computador não está modo UEFI e o CSM for desligado, o computador não poderá mais ser iniciado. O blog não recomenda realizar nenhuma dessas mudanças sem o auxílio técnico adequado. Verificar a presença do TPM também é simples dentro do próprio Windows. Siga esses passos. No momento, há informações conflitantes sobre a versão exigida. A Microsoft afirma que é necessário utilizar a versão 2.0, mas algumas publicações estão adiantando a informação de que o Windows 11 será compatível com o TPM 1.2. Se não houver um TPM presente, procure se informar a respeito da existência do TPM de software, AMD FTPM e Intel PTT, em seu computador. Sistemas de 2018 e mais recentes normalmente têm o recurso. Se o seu computador já está em modo UEFI e não há TPM ativo, você pode acessar as configurações da UEFI para procurar pela opção de ativar o FTPM ou Intel PTT. Essa opção pode estar disponível em notebooks e sistemas empresariais, além de máquinas personalizadas com componentes de 2016 e mais novos. É improvável que ela exista em computadores montados em 2015 ou mais antigos. Em alguns casos, pode ser possível adquirir um pequeno cartão de expansão, que é ligado à placa-mãe, para adicionar o TPM. Atualmente, este não é um componente muito comum no varejo brasileiro. A configuração da UEFI permite modificar ajustes que podem deixar o computador inutilizável. Caso não saiba como proceder após entrar na UEFI, desligue seu computador segurando o botão de energia e procure auxílio técnico. Dúvidas sobre segurança, hackear-se vírus. Envie para g1seguranca@globomile.com. No YouTube, G1 explica o que é NFT. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.